A virada do ano prometia ser uma celebração inesquecível para uma família que há muito não se reunia. Durante dias, a anfitriã dedicou corpo e alma, além de um investimento considerável, para criar uma noite perfeita, onde cada detalhe fosse impecável. Mas bastou um gesto calculado da sogra, que em público presenteou a nora com um simples avental surrado enquanto distribuía joias valiosas para as demais, para que o clima de festa se transformasse em um silêncio cortante, interrompido apenas pelo barulho dos pratos sendo retirados da mesa. Imagine só, amigos, uma ceia de Réveillon meticulosamente planejada, com direito à decoração de revista, cardápio sofisticado e uma mesa que transbordava fartura. Era a chance de Margarida provar, de uma vez por todas, que merecia seu lugar naquela família, especialmente aos olhos de Antonina Vitorovna, sogra que desde o início a tratava com um desdém mal disfarçado. Afinal, depois de 5 anos de casamento e da conquista do apartamento próprio, financiado com muito esforço, chegará a hora de mostrar que ela e Constantino não eram apenas um casal estável, mas um exemplo de sucesso. Você tem certeza que dá conta? Questionou o marido, cético, quando ela anunciou a ideia de sediar a festa para 15 pessoas. Claro que dou, respondeu Margarida, com um sorriso confiante. Não é todo dia que faremos algo assim. Na verdade, a motivação ia muito além de uma simples reunião, era uma questão de orgulho. E ela não mediria esforços, nem recursos, para que tudo saísse como planejado. Nos dias que antecederam a celebração, Margarida se transformou em uma máquina de produtividade. Listas intermináveis, compras minuciosas, receitas testadas e retestadas. Constantino oferecia ajuda, mas a maior parte do peso recaía sobre seus ombros. Por que não encomendamos parte do jantar em um restaurante? Sugeriu ele, preocupado com o cansaço da esposa. De jeito nenhum, foi a resposta firme. Tudo tem que ser caseiro, feito por mim. Ela sabia que a sogra, com seu olho clínico, questionaria a origem de cada prato e Margarida queria poder responder com a cabeça erguida: fui eu quem preparei, do início ao fim. Na véspera do ano novo, ela acordou antes do sol nascer. O dia seria intenso, assados no forno, ajustes finais na decoração, os últimos retoques nos pratos que poderiam ser preparados com antecedência. Foi nesse corre-corre que o telefone tocou. Era Antonina Vitorovna, com sua habitual frieza. Rita, só para confirmar, a que horas devemos chegar? E o que você está servindo de prato quente? Constantino detesta peixe desde criança. Espero que você não tenha esquecido. Margarida fechou os olhos por um instante, contendo a irritação. Às 7, como combinado. E não se preocupe, teremos carne assada e rolinhos de frango. Nada de peixe. Um silêncio incômodo, seguido de um até logo seco, sem espaço para réplicas. Às 7 em ponto, tudo estava impecável. A mesa exibia uma variedade de saladas, entradas, 2 opções de prato quente, sobremesas que pareciam saídas de uma confeitaria de luxo, até biscoitos de gengibre decorados com glacê real, dignos de capas de revista. O apartamento brilhava, a árvore de Natal cintilava, e no centro da mesa, uma composição de velas e ramos de pinheiro dava o toque final. Você superou todas as expectativas, elogiou Constantino, genuinamente impressionado. Margarida sorriu. Os 40 mil reais investidos na festa pesavam no bolso, mas cada centavo valeria a pena. Os convidados começaram a chegar. Primeiro, os pais de Constantino. Antonina Vitorovna percorreu a sala com um olhar avaliador, sem emitir sequer um comentário. Em seguida, vieram os demais, a irmã do marido com a família, primos, tios, uma enxurrada de parentes distantes. O jantar começou em um clima descontraído. Os elogios aos pratos não paravam. Constantino olhava para a esposa com admiração, enquanto Margarida, finalmente, sentia o peso dos últimos dias se dissipar. Até a sogra, após algumas garfadas, acenou com um discreto sinal de aprovação. Mas então, veio o momento que mudaria tudo. Entre o prato principal e a sobremesa, Antonina Vitorovna levantou-se com um ar solene. Tenho um pequeno presente para minhas meninas. Tirou da bolsa 2 caixinhas, uma grande, outra pequena. Svetlana, minha filha, isto é para você. Ao abrir a embalagem de veludo, a cunhada arfou de surpresa, um par de brincos de diamantes, elegantes e reluzentes, que ganharam vida sob as luzes da festa. Sempre soube que você sonhava com eles, disse a sogra, enquanto a filha os experimentava, radiante.
Depois, veio a vez de Margarida. E isto, Rita, é para você. O coração acelerou ao segurar a caixa maior. Seria um conjunto de talheres de prata? Uma peça de cristais finos? Mas ao abrir, deparou-se com um pano desgastado, desbotado, com manchas que nem o tempo nem a lavagem conseguiram apagar. É o meu avental, explicou Antonina, com um sorriso irônico. Usei ele quando seus cunhados eram pequenos. Pensei que serviria para você, afinal, adora cozinhar, não é? O silêncio que se instalou foi ensurdecedor. Todos os olhos saltavam entre os brincos cintilantes nos lóbulos de Svetlana e o tecido puído entre as mãos de Margarida. Obrigada, murmurou ela, sentindo a garganta apertar e o rosto queimar. Levantou-se devagar, ainda segurando o presente, e dirigiu-se ao fogão. Desligou umas bocas, onde repousavam a última leva de pratos, um pato recheado com maçãs e um assado de receita herdada da avó. Rita, o que está fazendo? Perguntou Constantino, atônito. Ela não respondeu. Começou a recolher metodicamente saladas, entradas, guardando tudo em potes de plástico. O que está acontecendo? Insistiu o marido, desta vez com voz mais alta. Margarida parou, olhando fixamente para a sogra. Preparei um jantar de Réveillon para 15 pessoas. Gastei 40 mil reais. Sua mãe presenteou a filha com brincos de diamante, a mim, deu um trapo usado. Desliguei o fogão e estou guardando a comida. É isso. Constantino fez menção de intervir, mas bastou um olhar da mãe para que ele voltasse a se sentar, calado. O gesto foi a gota d'água. Margarida continuou a arrumar a mesa em silêncio, enquanto os convidados, paralisados, assistiam à cena. Até que Antonina Vitorovna quebrou o impasse. E daí? A pergunta pairou no ar, pesada, sem resposta. Porque, no fundo, todos sabiam, algumas ofensas não precisam de palavras para doer. E outras, não merecem sequer uma explicação. Isso é por causa de ofensas de criança? Que ingratidão! Svetlana tirou os brincos com um gesto lento, a voz baixa, mas firme. Isso foi errado, mamãe. Muito errado. O que foi errado? Antonina Vitorovna arqueou as sobrancelhas, desafiadora. Eu dei o que achei necessário. A Serguei você prometeu há tempo uma coisa prática para a Rita. Uma coisa prática usada, corrigiu alguém da família, com um tom ácido. Foi então que Pavel Borisovich Zovovichoribo, pai de Constantino, sempre silencioso e distante das disputas familiares, levantou-se de repente. A sala inteira congelou. Antonina, sua voz cortou o ar como uma lâmina. Você ultrapassou todos os limites. Rita dedicou tempo, esforço, carinho para que todos nós tivéssemos uma noite especial, e você a humilhou. Eu não humilhei ninguém. Antonina Vitorovna inflamou-se, as mãos crispadas sobre a mesa. Minha filha e eu temos uma relação especial. E que relação é essa que você tem com a sua nora? Pavel Borisovich Zovovichoribo não recuou. 5 anos de críticas, de menosprezo, e hoje você resolveu mostrar a todos qual é o lugar dela nesta família? Que ela sirva com um avental velho, enquanto a filha brilha com diamantes. O rosto de Antonina Vitorovna ardia. Não se atreva a falar comigo nesse tom. Vou, sim, respondeu o marido, firme. Porque estou enojado dos seus jogos. Seus olhos encontraram os de Margarida, que ainda segurava o recipiente com a salada, paralisada. Rita. Pavel aproximou-se. Peço que não guarde nada. E peço perdão pela minha esposa. Margarida hesitou, olhando para o marido. E você, Coxia? Sua voz tremia, mas não de fraqueza. Vai ficar calado de novo? Todos os olhares viraram-se para Constantino. Ele levantou-se devagar, caminhou até a mãe e, com uma calma que surpreendeu até a si mesmo, disse: Mamãe, você precisa pedir desculpas a Rita. O que fez foi imperdoável. Não vou pedir desculpas, Antonina Vitorovna ergueu o queixo. Não fiz nada de errado. Então é melhor ir embora, declarou Constantino. O quê? Os olhos da mãe arregalaram-se. Você está expulsando sua própria mãe por causa de um avental? Não é pelo avental, Constantino balançou a cabeça. É porque você não respeita minha esposa. Nem a mim.
E eu cansei de tolerar. Antonina Vitorovna varreu a sala com um olhar furioso, agarrou a bolsa e dirigiu-se à porta. Antes de sair, virou-se. Você ainda vai se arrepender disso, Kostia. Quando a porta fechou-se atrás dela, um silêncio espesso tomou conta do ambiente. Então, Svetlana aproximou-se de Margarida e estendeu-lhe a caixinha com os brincos. Toma. Eles deveriam ser seus. Não, Margarida recuou, firme. Não quero essas joias. O que você quer, então? Perguntou Svetlana, abraçando-a. Respeito. Sua voz não titubeou. E eu mereço. E você o tem, Svetlana apertou-a com mais força. Desculpe-nos por termos permitido que isso durasse tanto tempo. Com a saída de Antonina Vitorovna, o ar na sala pareceu aliviar-se. Pavel Borisovich Zovovichoribo ergueu um brinde a Margarida. Seus talentos culinários foram celebrados, e a festa seguiu, mais sincera, mais quente. Sem a sombra opressora da sogra, todos respiraram mais livremente. Mais tarde, quando os convidados se foram, Constantino ajudou Margarida a arrumar a mesa. Desculpe, murmurou ele. Por não ter ficado do seu lado antes. Por que você tem tanto medo dela? Margarida olhou nos olhos. Constantino suspirou. Não é medo. É hábito. Ela sempre foi uma força dominadora. Meu pai cedia, eu também me acostumei. Fez uma pausa. Mas hoje entendi que isso está errado. E agora? Agora, sua voz ganhou firmeza, tudo será diferente. Não vou mais permitir que ela trate assim. Nem a mim. E ele cumpriu a palavra. Nos meses seguintes, a relação com Antonina Vitorovna ficou tensa. Ela tentou recuperar o antigo controle, mas esbarrou na determinação do filho. Constantino foi irredutível, ou respeito por Margarida, ou distanciamento. E, para surpresa de todos, recebeu um apoio inesperado, o de Pavel Borisovich Zovovichoribo, que, pela primeira vez em décadas, começou a impor seus limites à esposa. Foi um choque para Antonina Vitorovna. Você não me ama mais? Perguntou ela ao marido, com lágrimas nos olhos. Amo, respondeu Pavel, sereno. Mas amar não significa concordar com tudo, especialmente quando você está errada. 6 meses depois, já compreendendo que suas táticas antigas não funcionavam mais, Antonina Vitorovna apareceu na casa de Margarida quando esta estava sozinha. Posso entrar? Perguntou, com uma incerteza que não lhe era habitual. Margarida abriu a porta em silêncio, observando-a. Antonina Vitorovna engoliu em seco, as palavras pesando como chumbo. Vim pedir desculpas. O que fiz no Réveillon foi cruel. Injusto. Margarida cruzou os braços. Por que você fez isso? O que eu lhe fiz? A sogra afundou-se em uma poltrona, de repente parecendo apenas uma mulher cansada, não a matriarca implacável de sempre. Nada. Você não fez nada. Suspirou. Eu tinha medo de perder meu filho. Achava que você o estava tirando de mim, e tentei provar que ainda tinha poder. Sacudiu a cabeça. Foi mesquinho. Patético. E por que agora decidiu pedir desculpas? Porque percebi que posso perder não só o filho, mas o marido também. Hesitou. E comecei a fazer terapia. Foi ideia do Pavel. Um quase sorriso fugaz. Ele me deu um ultimato, imagine só. Margarida não pôde evitar um sorrisinho ao imaginar o sogro, sempre tão reservado, finalmente plantando os pés no chão. E o que o psicólogo disse? Muita coisa. Antonina Vitorovna suspirou. Principalmente, que nós, pais, insistimos em controlar os filhos mesmo quando eles já são adultos. E que isso os destrói. Fez uma pausa. Não peço que me perdoe já, mas gostaria de começar de novo. Se você permitir. Margarida observou-a por um longo momento, pesando cada palavra. Está bem, disse, finalmente. Vamos tentar. Sob uma condição, acrescentou, firme. Sem manipulações. Sem humilhações. Todos aqui merecem respeito. Inclusive você. Inclusive eu.
Antonina Vitorovna assentiu. Prometo. Foi um marco. Não mudou tudo de uma hora para outra, houve recaídas, ressentimentos, momentos em que o passado ameaçou ressurgir. Mas Antonina Vitorovna tentou. E Margarida, e Constantino, deram-lhe essa chance. 2 anos depois, no Réveillon seguinte, a família reuniu-se novamente na casa deles. Dessa vez, cozinharam juntas. Quando chegou a hora dos presentes, Antonina Vitorovna entregou a Margarida uma pequena caixa. Dentro, um par de brincos de prata com ametistas. Não são tão caros quanto aqueles de diamante, disse a sogra, com um tremor na voz. Mas escolhi com carinho. Pensei que a pedra combinaria com seus olhos. Margarida abraçou-a, sentindo os olhos ardendo. São lindos. Obrigada. Quando os últimos convidados se foram, Constantino envolveu a esposa pela cintura e sussurrou. Você fez o impossível. Domou minha mãe. Não fui eu, Margarida balançou a cabeça, sorrindo. Fomos nós. E sabe o que aprendi? Às vezes, basta parar de aguentar. Traçar limites, mesmo com medo. E aquele avental? Perguntou Constantino, de repente. Jogou fora? Margarida riu. Guardei. Na despensa. Seus olhos brilharam. Um dia, vou contar essa história para nossos filhos. Para que saibam, qualquer situação pode mudar, se tivermos coragem de não calar quando nos ferem. Ficaram ali, junto à janela, observando as luzes da cidade brilharem na noite. Não como vítimas, não como inimigos. Mas como uma família imperfeita, sim, porém livre. E, pela primeira vez em muito tempo, o ano novo parecia realmente novo. E ali, abraçados pelo silêncio da noite, refletiam sobre como um único incidente doloroso e um único gesto de coragem poderia reescrever todo um destino. Porque a verdadeira família não é aquela que nunca discute, nunca tropeça, nunca se fere. É aquela que, mesmo com as cicatrizes à mostra, escolhe se levantar juntas, transformando cada conflito em um degrau para algo maior, o respeito que sobrevive às tempestades. O avental desgastado permaneceu pendurado na despensa, como uma relíquia silenciosa. Não como uma sombra do passado, mas como prova de que algumas histórias não precisam ser apagadas, apenas superadas. E eles, com suas mãos entrelaçadas e os olhos fixos no horizonte iluminado, já não eram os mesmos que entraram naquele ano. Eram mais fortes. Mais sábios. E, acima de tudo, finalmente livres para escrever as próximas páginas juntos.